Isso quer dizer que o desgaste do solo é maior do que o acúmulo de sedimentos, que costuma deslocar-se para áreas mais baixas. Quase sempre os planaltos estão cercados por depressões relativas, tal como costuma ocorrer no território brasileiro. Existem 3 tipos de planaltos: aqueles formados por rochas de origem vulcânica, os basálticos, aqueles constituídos por rochas metamórficas e magmáticas intrusivas, os cristalinos, e aqueles formados por rochas do tipo sedimentar, os sedimentares. Outro tipo de relevo, então, são as planícies. Planícies são áreas com uma fisionomia plana, com uma paisagem menos acidentada, que por possuírem altitudes menores do que os 2 tipos anteriormente apresentados, eles recebem uma grande quantidade de sedimentos. Estes são provenientes do desgaste de outras formas de relevo. Então, as planícies são, em geral, o tipo de relevo mais propício para a ocupação humana, tá? Então, que os humanos preferem ocupar, digamos assim, tá? Que vai ser uma área melhor para agricultura, para todo tipo de ocupação, né? Para moradia, para pecuária, para tudo isso, tá? Vai ser melhor para a ocupação humana. No entanto, em regiões próximas a grandes cursos d'água, existem os riscos de enchentes. Haja vista que os rios, em períodos de cheia, podem expandir-se muito rapidamente sobre vastas áreas, pois não há uma declividade muito acentuada no relevo capaz de deslocar rapidamente as águas para outras áreas. Essa ocorrência é chamada de planícies de inundação. Mas, no geral, né, as planícies são as áreas mais favoráveis tanto para o cultivo da agricultura e para a ocupação em geral, tá? Outro tipo de relevo que nós temos são as depressões. Depressões são regiões que apresentam quase sempre pequenas altitudes e que são mais baixas do que o nível do mar, ou a região em seu entorno. Possuem geralmente uma superfície plana ou côncava, uma vez que passaram por um longo período de erosão e que agora se caracterizam pela predominância do acúmulo de sedimentos provenientes das regiões circundantes. Existem 2 tipos de depressões: as absolutas, que são aquelas que se encontram abaixo do nível do mar, a exemplo da região do Mar Morto, a maior depressão absoluta do mundo, e as relativas, aquelas que são mais baixas do que o relevo ao seu redor. Então, o que é uma depressão? É quando nós temos um certo relevo, né? Mas ali no meio temos digamos que um buraco, tá? Essa é a depressão, tá? É quando essa área pode ser uma depressão absoluta, que ela vai ser abaixo do nível do mar, ou uma depressão relativa, que ela é mais baixa em relação ao relevo em torno de si, tá? E lembrando que nessas depressões, os minerais, né, tudo isso vai se fixar, vai se localizar ali na depressão, né? Porque por conta das precipitações, né, com a chuva, esses resíduos, né, vão descer, vão parar ali na depressão, tá? A formação das depressões costuma acontecer de 2 formas. A primeira é pelo seu desgaste ou erosão ao longo de milhares de anos, o que é causado pela sua composição menos residente do que a de outras áreas. E a segunda é pelos movimentos epirogenéticos da Terra.
quando uma região lentamente afunda em razão das forças endógenas do planeta. Então, esses são os tipos, né, de relevo que nós temos. São 4, então: planaltos, planícies, depressões e montanhas, tá? Montanhas são pequenos, pode ser dobramentos, né, no relevo. Planaltos é uma região plana, mas nem tanto como as planícies, né, que a planície é uma região totalmente plana. E a depressão é quando temos um afundamento, né, um buraco, tá? Então agora nós vamos ver, a gente vai falar um pouco sobre o relevo e a questão da sociedade, tá? Relevo e sociedade. O povoamento das várias regiões da Terra foi influenciado por fatores de ordem natural, como o clima, a disponibilidade de água, a qualidade do solo para a agricultura e o relevo, tá? Mesmo com o avanço científico e tecnológico e a consequente diminuição da dependência do ser humano em relação ao meio, esses fatores continuam impondo algumas restrições ao povoamento e à prática de atividades econômicas. Então, quando as primeiras regiões foram ocupadas, né, por humanos, já foram ocupadas primeiramente em regiões com relevo mais plano, regiões que tinha água próxima, né, que tinha uma boa qualidade de solo, né, que não fosse um solo tão pedregoso, né, e a questão do clima também, né, preferencialmente, né, com temperaturas não tão amenas, né. E essas questões de ocupação de regiões, né, de áreas, já é desde sempre que foi assim, né, sempre, todo mundo, quem não quer morar num bom lugar, né, todos são assim, né, todo mundo é assim, e a gente vê que as regiões que possuem melhores condições, né, de ocupação são as que mais são ocupadas, tá? Então, isso é o relevo e sociedade. Relevo e povoamento. Enquanto as regiões de planalto, de depressão e de planície facilitam, em geral, a fixação humana, as regiões de altas montanhas a dificultam. Não só o relevo dessas regiões é restritivo, mas também o clima, por conta do frio, né? Em costas íngremes, desfiladeiros, gargantas, vales profundos e estreitos limitam o estabelecimento humano, a construção de redes de transportes, a implantação da agricultura e de outras atividades. É esse o caso verificado em vastas áreas das montanhas rochosas na América do Norte e da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então, as montanhas, por exemplo, não são pouco ocupadas, digamos assim, só por conta do relevo, né? Que é uma área de difícil acesso, que dificulta um pouco a agricultura, é uma área que é de difícil ocupação mesmo, mas além de tudo, as temperaturas, né? O clima não é agradável, é muito frio, tá? As regiões montanhosas, ou mesmo algumas áreas de planalto ou depressão, restringem a prática da agricultura, pois a declividade de suas encostas permite que as enxurradas adquiram grande velocidade e poder erosivo, arrastando solo e plantas, além de impedir a mecanização, o uso de máquinas no plantio, na colheita, no transporte e na produção. Há muito tempo, porém, o ser humano tem procurado vencer essas restrições. Nas áreas montanhosas, recortou as encostas e construiu degraus, também chamados de terraços,
evitando assim a erosão causada pela força das enxurradas. Os terraços, técnica utilizada em várias partes do mundo, ainda facilitam o trabalho de preparar a terra, plantar e colher a produção. Então, a questão do relevo com a agricultura dificulta muito, né? Porque é uma área de difícil acesso, que a mecanização geralmente não pode ser feita, né? Mas o ser humano vai tentando desviar esses pontos negativos, né? E foi criando formas de conseguir produzir nessas áreas, né? E uma forma encontrada, então, foi por meio de terraços. Como é que esses terraços funcionam? Esses terraços é como se fosse uma grande escadaria, tá? São feitos, digamos que degraus, né? E são vários degraus, tá? E assim sucessivamente, né? E cada degrau pode ser cultivado, tá? Isso também, além de facilitar, né, a produção ali, também acaba evitando, né, um pouco as enxurradas, que quando é uma área muito montanhosa, depois da precipitação, a água da chuva ela ganha muita velocidade, podendo, né, gerar uma grande enxurrada. E isso já não é tão fácil de acontecer com esses terraços. Nas regiões de planalto e de depressão, quando o relevo não é plano e a declividade permite que as águas da chuva ganhem velocidade de escoamento capaz de comprometer o solo e a plantação, utilizam-se curvas de nível, técnica de cultivo que se baseia na direção do escoamento da água de superfície e na declividade do terreno, possibilitando que se obtenham faixas paralelas de plantio em níveis, evitando-se a erosão do solo. Então, em áreas muito montanhosas é utilizado a técnica dos terraços, tá? Já em áreas de planaltos, né, ou depressões, que é uma área plana, mas que possui declividade igual, né? E isso pode acabar causando uma enxurrada também. Então, nessas áreas, não são utilizados terraços, e sim curvas de nível, tá? Essas curvas de nível é como se fosse, parecido com um terraço, tá? Mas não são tantos degraus, né? E esses degraus, digamos assim, eles são feitos ele se baseia em direção do escoamento da água, né? Para evitar, então, a erosão do solo, tá? Agora, os agentes do modelado terrestre. As formas de relevo que se veem hoje não são iguais às do passado geológico. Ao longo da história da Terra, a superfície vem se modificando em virtude da permanente atuação de forças naturais, denominadas agentes do modelado terrestre. Esses agentes podem ser de origem interna ou externa. Então, os agentes internos a gente já viu nas outras aulas, né? Que é a questão das placas tectônicas, do vulcanismo, né? Então, os agentes de origem interna ocorrem no interior da Terra, mas influenciam na superfície, modificando o relevo. São eles o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos, também chamados de agentes estruturais ou de dinâmica interna, que é um fator que ocorre no interior do planeta Terra, né, mas acaba gerando impactos no seu exterior. Os agentes de origem externa atuam na parte externa do planeta. É o caso da água corrente de rios e enxurradas e da ação dos oceanos e mares, ventos, geleiras e seres vivos, incluindo o ser humano. Pode-se dizer, portanto, que o relevo de qualquer região da Terra é resultado das ações de agentes internos ou externos no decorrer do tempo geológico. Então,
Esses fatores internos são vulcanismo, terremotos e tectonismo. Já os agentes externos são ventos, os rios, chuvas, né, precipitações, os animais, os seres humanos, tudo isso acaba influenciando, né, interferindo na questão do agente do modelar terrestre. Mas então, por que o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos eles influenciam na questão do relevo, né? Então, as placas tectônicas estão em constante movimento, fato que pode desencadear a colisão entre diferentes placas, desde que estejam em uma zona de convergência. Esse fenômeno é uma das consequências das forças endógenas, ou seja, internas do planeta, tá? Atuando de forma decisiva na formação e modelagem do relevo. Os agentes internos provocam a elevação de determinadas áreas e o rebaixamento de outras. O tectonismo, caracterizado pelo movimento da crosta terrestre, altera as rochas, que podem sofrer enrugamentos modificando o relevo. Os vulcões proporcionam que o magma, que é o material líquido, né, atinja a superfície terrestre, atuando como um agente modelador do relevo. As forças externas, que a gente já comentou, também são chamadas de forças exógenas, tá? Ou seja, que são externas. Tem função importantíssima na formação do relevo, assim como as internas. O intemperismo físico atua no processo de desgaste das superfícies rochosas. Esse fenômeno consiste na alteração das rochas em razão da alternância da temperatura, em que o calor provoca a dilatação das rochas e o frio a contração. A repetição desse processo durante anos modela o relevo. As águas das chuvas e dos rios, a neve e o vento também são agentes modeladores do relevo. A água pode alterar a composição das rochas, causando intemperismo químico. Com isso, ocorre a desagregação das rochas, que podem se romper ou desencadear erosões. A ação dos ventos também contribui para a aceleração desse processo. No entanto, atualmente, o homem é o principal responsável pela modificação do relevo. A expansão das áreas urbanas, a construção de rodovias, escavação para exploração de minerais, entre tantas outras atividades antrópicas, atuam de forma significativa na formação e modelagem de relevo. E a gente pode observar também que a ação do homem, né, deixa eu ver aqui, as atividades antrópicas, elas modificam o relevo muito rapidamente, né? Coisas que, quando são por ações do clima, né, do planeta Terra, ações internas e externas, como intemperismo, por exemplo, são fatores que às vezes demoram bastante, né? Demoram bastante para gerar transformações, né? Para se perceber transformações no relevo. Já as modificações antrópicas são de visível transformação, né? É uma transformação muito rápida, tá? Pessoal, então essa foi nossa aula de hoje, tá? Nosso vídeo de hoje. No decorrer dos outros vídeos, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão de dobramentos, de falhas, né? Disso tudo. Então, até lá!